você conhece alguém que tenha dito, eu falei, você que não entendeu, esta pessoa está tendo uma comunicação negativa. Para que você tenha uma compreensão e que as pessoas façam aquilo que você exatamente está comunicando e entendam, você precisa ter uma comunicação assertiva. Olá, me chamo Zaira Schumann, sou Professional Coach e analista comportamental e estou aqui para ajudar você a entender um pouquinho mais sobre a comunicação formal no ambiente de trabalho. Então, nós temos algumas características da comunicação assertiva, mas para que eu entenda estas características, hoje eu vou falar apenas algumas, eu vou dizer para você o que efetivamente é uma comunicação assertiva. É a comunicação efetiva. É a comunicação que traz dentro de si uma performance, ou seja, fazer o que precisa ser feito da forma que precisa ser executado. O que é empenho e o que é desempenho? O empenho é a dedicação que eu coloco em uma diligência. É o quanto eu me envolvo em fazer algo que prospere. O desempenho é o resultado do processo de vários empenhos. Então, a primeira característica é que você precisa, se quiser ter uma comunicação assertiva, ter um desempenho, ter um empenho em fazer algo muito bem feito. E nesse item, nesta característica, nós encontramos a efetividade. Uma comunicação assertiva, ela é efetiva. Efetividade abrange fazer o que precisa ser feito da forma que precisa ser feito, da forma correta. Essa, então, é a primeira característica. A segunda característica é a forma da comunicação. Nós temos 3 formas de nos comunicarmos. Imagine um círculo onde deste 100% nós temos 7% de escrita. É uma comunicação bem formal. A escrita comunica tão somente 7%. Então, sim, quando você faz aquela mensagem de WhatsApp, aquele memorando, aquele documento, aquela fraseologia que na sua habilidade, no seu dia a dia é necessário, você está comunicando tão somente 7%. Temos outro tipo de comunicação, outra forma de comunicação, que é o tom da minha voz. O tom da minha voz, ele comunica 38%. Eu posso dizer, é preciso encerrar agora. Ou eu posso dizer, é preciso encerrar agora. Qual tom de voz é mais firme, mais incisivo? Aquele tom de firmeza. Então, numa fraseologia, por exemplo, utilizada em aeronaves, ela precisa em alguns momentos utilizar o tom de voz com uma firmeza, porque há uma urgência naquela ação a ser cometida, a ser desenvolvida. E nós temos também a comunicação não verbal, muito falada, a comunicação comportamental. Esta é a comunicação que mais comunica. Nós temos, por exemplo, a linguagem dos olhos. Sim, você percebe o que alguém está comunicando através da direção do olhar. Então, imagine a linguagem acima das suas orelhas. Quando eu dirijo o meu olhar acima da minha orelha direita, eu estou criando algo que melhoraria o meu resultado. Se eu chego para alguém e pergunto como é que for a sua viagem, e esta pessoa olhar para o canto direito, acima da orelha, ela vai estar comunicando para mim, através do seu olhar, que foi de uma certa forma, mas poderia ser
melhor. Se ela disser, foi muito boa, foi muito boa. Poderia ser melhor se alguém tivesse ido. Poderia ser melhor se talvez não tivesse chovido tanto. Poderia ser melhor se tivesse nevado. Então, poderia ser melhor. A segunda forma de comunicação é o tom de voz. O tom de voz faz com que eu compreenda algo mais firme, algo mais amoroso, algo mais emocionante. E quando eu olho acima da minha orelha esquerda, eu estou lembrando. Isso aconteceu efetivamente. Ela foi nesse passeio, nesse momento ela lembra o que aconteceu. Então você, se no seu ambiente corporativo você precisar acionar algo que aprendeu e agora precisa botar em prática, você vai olhar para o lado esquerdo do seu cérebro para buscar nele, na altura, dirigir os olhos na altura da orelha esquerda para acionar no seu cérebro aquele compartimento da lembrança do que efetivamente aconteceu. Se eu desenvolver o meu olhar em direção ao meu pé direito, eu estou acionando tristeza, emoções dolorosas. Você concorda comigo? Que muitas vezes olhamos para baixo quando estamos tristes? Então, eleve os seus olhos para o alto, que é de lá que vem o seu socorro. Preferencialmente, busque criar uma situação de satisfação. Olhe para o lado direito, acima da altura da sua orelha. E busque na sua lembrança eventos que tornaram você empoderado, empoderada. Eventos de sucesso, eventos de prazer, de satisfação. Porque daí você substitui a dor por um evento que traz esperança na sua vida. E por fim, quando você olha na linguagem corporal em direção ao seu pé esquerdo, significa que você já está fora do seu sistema representacional. Vamos ver então rapidamente que são 3 sistemas representacionais. Visual, tudo que eu percebo através do meu alcance dos olhos. O auditivo, tudo que eu percebo através do tom, do som, basicamente, que tom está sendo emitido naquele som que eu estou percebendo. E o sinestésico, que é o toque, é a emoção positiva. Então, quando eu tenho o meu olhar dirigido para o meu pé esquerdo, significa que eu já sofri tanto em um desses sistemas representacionais que agora então me tornei digital. O digital é aquele que sempre pede um porquê. Por que sou eu que tenho que fazer? Por que precisa ser feito agora e não daqui a pouco? Por que isto está acontecendo? Então perceba que a linguagem corporal ela é muito intensa e é por isso que ela ocupa em uma esfera de 100%, ela ocupa 55%. É a comunicação mais poderosa que há. Outra característica é o princípio da responsabilidade. O princípio da comunicação é a responsabilidade na comunicação. E agora eu pergunto a você, lembra o exemplo do início, quando começamos a nossa conversa? Eu disse que há alguma pessoa que possa ter dito, eu comuniquei, você entendeu do jeito que quis? Esta pessoa, então, está sendo irresponsável. Porque a comunicação, ela se finaliza, ela se encerra quando o ouvinte entende, então sim, há comunicação. Por isso que é de muito bom tom, é bem positivo, quando você expressar algo para alguém, peça para esta pessoa que ouvir repetir. Porque se ela disser algo diferente do que você comunicou, significa que você foi irresponsável na comunicação e precisa comunicar de forma responsável. Então, neste ponto do princípio da comunicação, que é o da responsabilidade, nós encontramos clareza e precisão. Quando a sua comunicação é clara e precisa, há uma grande probabilidade de você ser entendido.
fica aqui o meu carinho para vocês. E entre em contato comigo, @zaira.treinadora. Este é meu endereço no Instagram. E faça a sua pergunta, faça o seu comentário, o que mais fez sentido para você nesta aula de hoje. Eu terei imenso prazer em receber o seu comentário, a sua pergunta e retornar respondendo. Um abraço de coração com coração para você. Até nosso próximo encontro.